Shalom Adonai, povo queridos, povo abençoado do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Eita glória, Jesus maravilhoso. Venha com a gente, sabe por quê? Porque na mesa de Jesus tem cura. Seja bem-vindo a mais um podcast, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que você vai sair daqui com grandes palavras abençoadas, grandes chaves para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, senta na mesa com a gente, porque hoje nós temos um convidado especial, um casal abençoado, e eles vão também apresentar aqui comigo o podcast Na Mesa de Jesus Tem Cura. Amém. E eu vou convidar eles agora, em nome de Jesus, para se apresentar para vocês. Amém, meus queridos? Amém. Eita glória. Eu sou o pastor Albísio Lima, lá do Rio de Janeiro, do Ministério Reviver, e queremos ministrar a graça, o poder de Deus para curar, para te abençoar, porque Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E é sobre esta vida que nós vamos comunicar a vocês, para que vocês possam tomar posse. Porque Jesus ele quer trazer a bênção dele para a tua vida e curar você em todas as áreas, seja emocional, seja física, seja espiritual. Jesus ele tem esse poder para transformar a tua vida de dentro para fora. Glória a Deus. E Deus vai fazer isso nessa noite. Amém? Aqui está minha esposa, a missionária Joyce, e ela vai se apresentar também a vocês. É um prazer estar com cada um de vocês e vamos juntos, a convite da nossa querida pastora Patrícia, a mergulhar um pouco mais na palavra do Senhor, esse tema que é tão importante para as nossas vidas. E o tema é forte, né? O dicionário, o tema hoje é muito forte, né, pastor? Com certeza. Chaves que liberam o destino. De repente nós estamos orando, e nós estamos sem saída, sem saber o que está acontecendo, que a chave não está abrindo a porta. De repente o código não está batendo. É verdade. Então nós vamos aprender que hoje na mesa de Jesus, porque eu sempre falo, gente, na mesa de Jesus tem cura, tem libertação e tem transformação. Pega a sua caneta, pega aí, né, o seu caderno, anote os aprendizados que vocês vão aprender hoje nessa mesa aqui, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos espirituais, para que a palavra do Senhor entre em nós e traga cura. Porque eu sempre falo, pastor e missionária, que a palavra do Senhor é fonte de águas vivas, né? Ela bate em nós e ela nos limpa, né? E quando nós damos acesso para esse Deus, a gente não vai ficar da mesma maneira. Porque aonde Jesus entra, ele traz cura, traz libertação para aquele que quer. Amém? Amém? Então nós vamos começar liberando chaves. Eu quero começar com o pastor Luísio. O que o Senhor acha que impede as pessoas de acessar essa chave, esse código que o Senhor tem para nós? Porque a Bíblia é cheia de código, a Bíblia é cheia de chave para nós, a Bíblia é cheia de aprendizado. Eu falo que a Bíblia é o nosso manual. O que você tem para dizer para nós hoje, né, sobre essas chaves que vai liberar o nosso destino? A primeira chave que eu vejo que todos têm que ter tem que nascer de Deus. Essa chave, se eu não nascer de Deus, Deus não consegue habitar em mim, em me transformar, em me capacitar para viver em novidade com o Espírito dele. Porque a nossa vida só vai ter sentido quando Deus que nos criou completar a nossa vida com seu Espírito Santo. Quando a gente nasce de Deus, o Espírito Santo consegue entrar no nosso espírito e nós ficamos pleno da virtude dele, pleno da vida dele, pleno da paz dele, pleno do amor dele e conseguimos vencer essa vida de glória em glória. Então a primeira chave na vida do ser humano é receber Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E quando você recebe de coração, com o coração quebrantado, com um arrependimento sincero, e pede Ele para transformar a tua vida, você vai começar o primeiro passo, onde Ele vai começar a mover o teu ser, vai mover com vida abundante, vai mover com o amor eterno, vai mover com um poder tão sobrenatural, que você já vai começar a sentir uma paz que você nunca teve, vai deixar que o amor dele seja real em seu coração, porque esse nascer de Deus, como está em Ezequiel 26, no versículo 36, diz que ele arrancará o coração de pedra, colocará um coração de carne.
Ele levantará o teu espírito e Ele mesmo virá habitar dentro do teu espírito e te fazer todo novo. Então esse novo de Deus, que é essa novidade, que é o nascer dele em nós, é que é a primeira chave que tem que ser virada na tua vida. Se você já nasceu de Deus, já deu o primeiro passo importante, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo já está habitando em você. O Deus Criador, que moveu sobre as águas para gerar esta vida terrena, a vida do homem, hoje ele quer habitar em você e botar o fruto dele dentro de você, que um dos gomos desse fruto é o amor, é a paz e a alegria. Esses 3 gomos desse fruto já faz uma diferença notável no nosso ser. Por isso que você precisa nascer de Deus. Que os que são nascidos da carne são carnes, mas os que nascidos do Espírito são um Espírito com Deus. E aí a diferença começa a partir do momento que você entende que você precisa desse Deus dentro de você. Amém? Glória a Deus. E para você, missionário, qual que é a segunda chave, né, que você vai liberar para nós hoje, né, como um código, né, como aprendizado para nós? Então, pegando um pouquinho aí do que vocês estavam falando anteriormente sobre a água é a palavra de Deus, né? Então, esse nascer de novo, como nós estávamos conversando aqui antes, essa água é a palavra, e para quem é nascido de Deus, já não existe mais a velha criatura. Então, nós somos novas criaturas. E a partir de qual princípio a gente pode declarar que nós somos novas criaturas? A partir do momento em que nós deixamos essa água, que é a palavra de Deus, fluir dentro de nós. Amém. E aí, quando ela flui dentro de nós, nós vamos começar a refletir sobre as nossas atitudes. Nós vamos começar a compreender mais aquilo que a palavra do nosso mestre nos ensina como um direcionamento, e vamos conseguir olhar para dentro de nós e ver aquilo que nós precisamos mudar. Então, uma das chaves que hoje eu acredito que a gente possa colocar, falando da palavra de Deus, é a chave do perdão. Glória a Deus. Essa chave Uau. tão importante. Meu Deus. Recebe essa chave em nome de Jesus. E use essa chave. Porque a chave, ela tem um significado. A chave, ela abre portas. Quantas das vezes nós temos uma chave na mão e achamos que não tem porta, mas tem a porta certa. Talvez você esteja tentando abrir a porta com a chave errada. Meu Deus. Talvez a sua chave não esteja com os códigos certos e por isso que ela não vai abrir essa fechadura. Mas se você deixar essa água, que é a palavra de Deus, te inundar, te preencher, pastora, você vai ser uma nova criatura. E aí você vai começar a olhar, não é isso? Que você precisa primeiro ser a mudança que você quer ver no outro. E é tão espiritual, porque a água, ela faz o quê? Limpa. Ela alimenta. Ela alimenta. É a água. Essa água aqui que nós bebemos agora, nós vamos beber e daqui a pouco nós vamos sentir sede novamente. Mas essa palavra não. Essa água aqui não. Essa água, ela sacia a mais sedenta água, a mais sedenta alma e o mais seco e quebrado coração. E ela vai fazer com que você tenha mais desejo ainda de bebê-la. Então, quanto mais você procura conhecer a Deus, mais você está procurando conhecer aquele que você diz que segue, que ama, que é discípulo. E o discípulo só é discípulo quando ele aprende com o seu mestre. E o discípulo, ele vem de seguir. Então, nós precisamos seguir ao mestre e ouvir tudo o que ele falou e colocar em prática. Então, nessa chave, pastora Patrícia, do perdão, é muito importante. Porque quantas das vezes nós cancelamos bênçãos, deixamos de receber, porque estamos carregando bagagens. Porque o perdão, ele é libertador. Não para quem nos feriu, mas para quem foi ferido. Aquele que é ferido, quando ele libera o perdão, ele está deixando de carregar uma bagagem que não era dele. Meu Deus. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. E quantas das vezes nós esperamos algo de alguém, sendo que nós mesmos não temos para ofertar. Então, é importante que a gente possa olhar
para dentro de nós através dessa água, porque um homem que não é nascido de Deus, ele não vai conseguir. Nós não somos super-heróis, nós não vamos dizer que sem Deus a gente não consegue ter essa visão, porque é difícil. É difícil. Quando alguém te calunia, alguém te persegue, alguém te maltrata, alguém te engana, é difícil. Alguém te maltrata. Para você olhar para aquela pessoa e dizer, eu vou perdoar. Não é mérito nosso. É justamente o que nós estamos conversando. Começa da oração do Pai Nosso, a oração universal. Quando nós declaramos, Pai Nosso que estás nos céus, e a gente declara, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então ali nós estamos declarando que nós perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Então o perdão, ele é um ato de libertação porque já foi feito por nós sem merecermos. O perdão não é por merecimento. O perdão é uma atitude de misericórdia. É isso que nós temos que ter em mente. Essa chave, ela vai entrar na fechadura, mas para ela virar, é preciso que nós tenhamos na nossa mente. Nós precisamos liberar o perdão e entender que não é porque nós merecemos. No seu entendimento, você acha que as pessoas que estão dentro da igreja, já conhecendo o Evangelho, você acha que elas também, muitas delas carregam essa bagagem? Carregam essa bagagem da falta de perdão? As que estão dentro da igreja? Com certeza. Dentro da casa de Deus, nós vamos encontrar muitos que dormem, inclusive enfermos, doentes, muitos que dormem. Porque não colocam em prática o que o mestre ensinou. Na opinião de vocês, né, tanto do pastor, tanto do seu missionário, missionária Joyce, quero ficar à vontade, né, diante de vocês essa noite, nesse podcast, e já perguntando para vocês, no seu conhecimento, você acha que a falta de perdão, ela traz doença para as pessoas? Traz. E traz muito importante. Eu quero falar até da mulher samaritana, que era uma pessoa cheia de tristeza, amargura, que ela tinha tido 5 homens, maridos, que não era nem marido dela, e Jesus toca nessa ferida, para poder ele mostrar que ele não tinha nenhum questionamento contrário à vida dela. Pelo contrário, estava mostrando que o Messias estava falando com ela, falando da vida dela, a respeito dela, mas não para acusá-la, mas para mostrar que ele sabia e estava ali para curá-la. Que ele veio para dar água viva para ela. Ele veio matar a sede daquela alma. Ele veio ali explicar a ela o que ela precisava era da água que ele tinha para dar. Ele estava com uma sede física, que ele também pediu água para ela. Falou, me dá um pouco da tua água. Mas você não tem um balde, você é um judeu, como é que o judeu fala com o samaritano? Então ela está cheia de questionamento, porque existia esse problema. Cheia de feridas. Cheia de feridas. Então naquele momento, Jesus falou, se você soubesse quem eu sou, você pediria água viva, eu te daria. Amém. Ele está falando, eu te dou. Eu estou aqui para te saciar a tua sede, tirar tuas dúvidas, sarar o teu coração. E aquela mulher saiu tão assim impactada, que ela saiu para correr atrás do marido dela, da família dela, para poder conhecer o Messias. E ali já foi um processo que ela já saiu evangelizando. Saiu já falando daquele homem que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade estava ali na presença dela e ela entendeu que ele poderia ser o Messias, o que veio para salvar não apenas judeus, mas para salvar todos. E naquele momento ela chamou a família dela samaritana, que um judeu não poderia conversar com o samaritano, e Jesus estava ali conversando e palestrando e dando água viva para aquela mulher. E é isso que ele quer fazer para você hoje. Ele quer te dar a água viva dele. A água viva dele é a palavra dele, que ele te ama. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em João 3,16 que Deus nos amou de tal maneira que sacrificou a vida de Jesus, o melhor ser do universo, o melhor ser criador de todas as coisas. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, morrer pela nossa vida e para nos dar toda a orientação necessária para você viver uma vida abundante, uma vida com graça, uma vida com sabedoria, uma vida com poder, para cuidar, libertar, fazer uma obra completa em você e você ser um instrumento para fazer a obra dele, com um exemplo. Foi esse instrumento. Você vê a mulher doente, emocional, não poderia, ficou constrangida por estar falando com um judeu, e naquele momento ela saiu para falar para a família dela que ele poderia ser o Messias, Jesus,
e ela não tinha como ter certeza, porque ela estava no primeiro contato com Jesus. Então ela entendeu que ele era o Messias, mas ela questionava porque a vida dela era uma vida de pecado. Então como é que o Messias poderia falar com uma pessoa ímpia? Como é que o Messias, sendo judeu, ainda conversaria com uma samaritana pecadora? Então ela tinha tanto questionamento que ela ainda estava em dúvida se Jesus era o Messias mesmo. E ela queria que aquela família dela pudesse comprovar o que o coração dela já tinha certeza. O coração dela tinha certeza que Jesus, era o Salvador. Então é isso que Jesus quer que você o conheça em espírito e verdade. Eu sempre falo que essa verdade está na mesa de Jesus. Com certeza. Jesus colocou na mesa para nós. Com certeza. Muitas das vezes nós temos dificuldade de acessar, né, essas chaves, esse código para nossas vidas, por causa disso mesmo, porque nós não queremos nos entregar, nós não queremos ser confrontados, né, com aquilo que nós guardamos dentro de nós. E o perdão é um deles, que muitas pessoas guardam, e eu acho muito lindo, né, o agir de Deus dentro de nós, porque Ele nos confronta sem nos julgar. Como Ele fez com essa mulher. Parou tudo. É maravilhoso. Para conversar com ela e mostrar justamente isso. Né? Como a pastora estava falando, meu esposo estava conversando, ela cheia de feridas. Você vê que ele não acusou ela de nada. De nada. Mas ela automaticamente fez uma coisa que na maioria das vezes nós fazemos. Nós nos autodefendemos. Então assim, ela já tinha criado uma autodefesa. Ela provavelmente já ia num horário que não tinha ninguém naquele poço. Justamente para não encontrar ninguém, não ter ninguém perguntando. Então uma pessoa que já estava se isolando por conta das suas feridas emocionais, por conta da sua história de vida. Então Jesus vem ali para mostrar a ela que Ele para tudo para ter um particular com ela. Meu Deus. Então só ali Ele já iniciou o processo de cura. Ele já começou a curar a alma daquela mulher, mostrando eu creio que ali quanto ela é teve importante. Libertação, cura e transformação. Com toda certeza. E é tão tremendo que na minha vida também, quando Jesus falou comigo a primeira vez, eu estava num momento que eu era muito soberbo, muito altivo, e achava que as pessoas não podiam fazer mal contra mim, mas eu podia fazer mal contra elas. Então a gente sempre age da forma que interessa os nossos corações. E nesse momento eu precisava dele, porque eu ia fazer uma desgraça. Alguém tinha me roubado, tinha me traído, e eu já tinha armado ciladas, já tinha armado todo o esquema de vingança. E naquele momento eu falei assim: Senhor, Tu existes mesmo? Se Tu existes, o que eu faço agora? Aí aquela voz veio falar ao meu coração assim: se você não perdoar, como eu posso te perdoar? Meu Deus. Como é que eu posso te perdoar se você não quer liberar um perdão para a pessoa? Tudo que você está colhendo é o que você plantou, mas eu quero te perdoar. E assim Jesus fez e faz na vida de todos nós. Então naquele momento eu falei: mas quem está falando comigo? Porque eu era uma pessoa de coração duro, não conhecia a palavra de Deus, eu vivia várias religiões, espiritismo. Então naquele momento eu questionei o Espírito que estava falando comigo, porque eu me achava muito indigno de Jesus ou Espírito Santo, quem fosse santo falasse com um pecador tão vil que eu era. E naquele momento eu perguntei: mas quem está falando comigo? Ele falou assim para mim: vai ler o Novo Testamento, você vai saber quem está falando com você. E quando eu abri a Bíblia, caiu Mateus capítulo 1. E comecei a ler. Antes eu lia a Bíblia, tinha dor de cabeça, passava mal, sentia tonteira. Eu não conseguia ler. E naquele momento, com aquele instrutor que está na minha frente, que eu não via ele, mas eu ouvia ele conversar comigo, eu comecei a ler e entender tudo. Genealogia, eu comecei a ver que era a família de Jesus, que era uma instrução de família, uma instrução de uma relação de Deus valorizando a genealogia dele. E eu comecei a chorar lendo a Bíblia, porque o Espírito Santo começou a conversar comigo dentro da palavra. E quando eu cheguei em Mateus 6, eu já estava tão quebrantado que aí quando eu li Pai Nosso está no céu, versículo 12, se perdoarem, eu perdoarei, se não perdoarei, versículo 14 e 15 que diz isso também, repete. E eu falei: mas quem pode perdoar pecado é o Pai é Deus.
Aí eu pensei que fosse um anjo de 5ª categoria que estava falando comigo ali para quebrar o galho, para poder falar com o vil pecador sujo que eu era. Porque a gente não acha que a gente é tão merecedor de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, e Deus fala com todos, fala com não nós. é por merecimento. Deus, ele ama Mas é pela a graça. sua criação como todos fossem filhos deles. Nem todos é, porque o filho primogênito é Jesus. Para eu que eu seja filho, eu tenho que aceitar Cristo como Senhor Salvador, para eu ser meu irmão mais velho. E quando eu aceito, o Espírito dele vem habitar em mim. E quando o Espírito dele vem habitar em mim, eu me torno um filho de Deus, e ele me, por adoção, e ele se torna o meu Abba Pai. O Deus Pai se torna o verdadeiro Pai nosso. Então, quando você recebe o irmão mais velho, Jesus, você vai ser o verdadeiro Filho de Deus. Então, nesse momento, quando Jesus falou ali comigo, o Espírito Santo estava ali falando comigo, eu questionei, e aí eu falei, mas Senhor, só quem pode perdoar o pecado aqui é o Pai. O Pai é Deus. Quem é o Senhor que está falando comigo e vai perdoar todos os meus pecados, que são muitos? Aí ele falou para mim assim, mas sou eu que perdoo os seus pecados, sou eu, Deus, que estou falando com você. E quando ele falou sou eu caí na cama e fiquei uma semana chorando. Eu não conseguia parar de chorar. Jesus começou a quebrantar meu coração e ali realmente eu tive um encontro com ele e ele transformou a minha vida. Tanto que as pessoas que eu queria matar, eu liguei para elas liberando perdão e pedindo perdão a elas, porque eu estava com desejo de morte contra elas. Então Jesus, ele nos capacita, nos dá essa graça, nos dá esse amor para a gente viver em comunhão com ele, e através dessa comunhão com ele nós temos comunhão com todos, porque a comunhão é a relação do amor divino em nosso coração sendo derramado para outras pessoas. Então, quando você tem esse amor no teu coração, você não tem como não perdoar as pessoas, você não tem como orar pelo seu inimigo, você não tem como, porque as pessoas não são mais teus inimigos, porque Deus faz você amar todos como elas são. Você respeita a cada um, a cada criatura que Deus quer alcançar. Deus quer alcançar todos. A Bíblia diz que ele não vai conseguir alcançar todos, mas a todos que receberem vão ser transformados em filhos de Deus. Então é isso que Deus quer, fazer você um filho de Deus. E Deus, ele quer te falar que o perdão é necessário, porque a essência dele é perdão, a essência dele é graça, é favor que nós não temos merecimento. Se a graça, quando entra no teu coração, se você não deixar ela escoar para outras pessoas, você não consegue deixar ele habitar em você. Quando ele habita em você, você dá perdão de graça, porque ele superabunda a graça dele em você. E aí você não é você que perdoa, mas ele perdoa através de você. Ele consegue exalar o bom perfume dele através da tua vida. É isso que Jesus quer fazer na tua vida hoje. A partir de hoje, ele quer jogar no mar do esquecimento. Essa chave é uma chave principal das tuas emoções. Por que você não consegue ter vitória? Porque às vezes você não perdoa teu pai, que não foi um bom pai. Mas Deus permitiu que ele fosse um pai ruim para você conhecer o verdadeiro Pai eterno, que é o Abba Pai. Aí você vai, quando você for abraçado pelo Pai verdadeiro, que é o Pai eterno, você vai ver que teu pai é uma criatura sem o conhecimento desse amor divino. Ele só podia te dar o que ele pôde te dar. Porque também ele recebeu. Porque ele nem recebeu. Ele não recebeu essa orientação que você está tendo. Ele não recebeu esse amor. Ele não recebeu essa graça divina que hoje você está tendo esse conhecimento. Para você viver uma nova história. Para você virar essa chave e Deus poder te mostrar que Ele é Deus. Que Ele é Pai. Que Ele te ama. E Ele, por isso que está fazendo você ouvir essa mensagem, para Ele poder alcançar o teu coração e transformar você para toda a vida. E eu falo que o perdão, ele libera tanto destino, né? E ele transforma as pessoas. Ali quando o pastor falava aqui, já veio na minha mente a passagem de Esaú e Jacó. Ali quando eles se encontram, né? E ali é liberado o perdão entre eles, eles se abraçam, né? Não seguiram o mesmo caminho. Você pode ver que um pega o caminho de lá e o outro pega o caminho de cá, né? Mas foi importante, né? Aquele perdão, foi importante aquele abraço, foi importante resolverem as questões para caminhos seguirem em frente, né? E tanto é que Jacó só seguiu um caminho reto, com chaves abertas, liberando aquele perdão, tirando aquele peso das costas. Esaú também, né? Duas tribos diferentes, mas ali com o perdão aceso entre eles. Uma única chave. Uma única chave. Que liberou
Dois destinos. Perceber que coisa maravilhosa. Então, se não acontece aquele encontro dos dois ali, né? O que seria dessas tribos? E muito importante que você falou também a respeito do perdão, porque às vezes a gente vê dentro da igreja, né? Pessoas que confundem o perdão com o andar junto, estar junto. Você pode e deve ter comunhão, a coinonia, mas você não tem mais a obrigação, porque nós não temos. Nós vamos ter, como Jesus, 12 discípulos, como Jesus teve. Mas ele tinha o que era mais achegado, ele sabia com quem ele estava lidando e nós também temos que saber. Existem pessoas que vão entrar no nosso caminho como um aprendizado. Existem pessoas que vão aprender através do que nós estamos oferecendo. Outras não vão querer aprender. E tudo bem. Temos só que saber. Se fui ferido, eu libero perdão. Porque como você bem citou a história dos dois irmãos, a partir do momento que ele liberou, ele se libertou. Você vê, porque se fosse uma prisão para um só, o destino de um estaria travado e do outro não. Mas você vê que os dois destinos estavam travados. Mas a partir do momento que eles destravam, a partir do momento que eles liberam, eles não carregam mais aquela mala, eles viram a chave. E aí destinos diferentes são liberados. Através de uma única chave. E é uma chave muito importante, igual o pastor citou aqui sobre o passado dele. Eu falo que o nosso testemunho, pastor, ele vai levantar pessoas. Porque de repente quem está ouvindo em casa não consegue perdoar a mãe, não consegue perdoar o pai, né? Por causa do abandono. Né? Muitos já foram abandonados, muitos já foram traídos. Né? Tem casais ouvindo aqui, casais que traíram, que foram traídos e não conseguem liberar o perdão. Igual você falou aqui do abuso sexuais. Né? Tantos perdão, tanta chave. E essas pessoas não vão conseguir chegar na plenitude que o Senhor preparou para elas, carregando esse fardo tão pesado. Se você carregasse aquele peso, muitos destinos da sua vida não iam ser liberados por causa desse peso. E as pessoas têm que entender que sem essa chave, né, sem você entregar essa chave para Deus, pedir ao Senhor o acesso, né, o código, né, liberando, tirando, a gente anda até mais leve. É verdade. E uma coisa que Deus, tudo começa de Deus. Porque o próprio Jacó, quando lutou com o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, ali Deus curou a alma de Jacó, quando transformou Jacó em Israel. Naquele momento que Deus transforma ele, é como ele se nascesse de Deus, é como se Deus pudesse entrar dentro do coração dele, mudar o coração dele, mudar a história dele de dentro dele. Tanto que ele fugia do irmão. Nesse momento que Deus transformou a vida dele, ele correu para a direção do irmão. Ele já não tinha mais medo do irmão. Porque o amor de Deus lança fora todo o medo. O amor de Deus, ele nos encoraja a encarar qualquer situação para a gente viver a nossa libertação. Porque ele era um prisioneiro com medo do irmão, porque o irmão era mais forte, tinha um grupo de guerreiros que andava com educação. Então ele tinha um medo, um pavor do irmão, que ele fugia do irmão. E naquele momento que ele lutou com o anjo do Senhor, que ele abraçou o Senhor ali e pediu a bênção do Senhor, Deus, ele marcou ele na perna dele, ele ainda saiu manco e foi atrás do irmão manco. Por quê? Que não era mais Jacó, aquele roubador, usurpador, mas era agora o Israel, o filho de Deus, o escolhido do Senhor. Por isso que é importante você ser nascido de Deus, porque quando você tem o Espírito Santo, você deixa ele entrar no teu coração, o amor dele vem no teu coração e ele te capacita a perdoar qualquer situação. Ele coloca o amor dele no seu coração. E aí você consegue viver o perdão verdadeiro. O perdão vem de Deus. Você apenas vai ser um instrumento de ministrar o perdão através da pessoa do Espírito Santo no seu coração. Então deixa Jesus entrar. Porque o fruto do Espírito que tem que fluir através de você é dado pelo próprio Deus. É o próprio Deus dentro de você frutificando a vida dele. Ele que tem o poder do amor eterno, ele que tem o poder do perdão, ele que tem o poder da paz, ele que tem toda a graça e sabedoria e alegria que teu coração precisa ter. Então deixa ele habitar em você. Ele fala assim, estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu e o meu Pai faremos morada em você. E você vai deixar que eu faça tudo novo, se você permitir eu entrar. Então deixa eu entrar. Jesus está pedindo para entrar no teu coração.
e mudar a tua história. Glória a Deus. Eu também, naquele momento, quando eu falei com Jesus, eu falei, Jesus, mas eu não consigo perdoar. Eu sei que eu tenho que te obedecer, mas eu não consigo. Então me ajuda. O fogo dele desceu no meu coração me derreteu que nem manteiga. E naquele momento já liguei para a pessoa liberando perdão, o amor de Deus me derreteu por dentro. Fica natural. E aí fica natural você liberar perdão. Não é mais um peso. Não é peso, não é obrigação, não é vingança. Deus tira tudo. Deus bota o amor dele verdadeiro, sincero. Você entende o que foi feito para você. Mas a essência dele é que muda a gente. Isso. A essência dele é a virtude que precisamos ter em nosso ser. Então deixa ele derreter a essência dele, derreter teu coração e colocar a essência dele em você. Aí você vai ver que as coisas velhas vão passar. Vocês acham E que... tudo se fará novo através dessa chave que você vai virar. Glória a Deus. Amém? Vocês acham que essa chave do perdão, né, ela impede as pessoas de prosperar? Tudo, impede tudo. Você não prospera, você não tem a graça de Deus, você não tem o perdão de Deus, você continua prisioneiro. Porque se você não perdoa, primeira coisa, a Bíblia de Jesus fala, eu não posso perdoar você, eu não vou poder entrar na tua vida para mudar a tua história. Você não está deixando ele entrar na tua vida, você não está deixando ele mudar a tua história. Não é porque você é obrigado a perdoar, não é porque você tem que exalar ele. Ele tem que entrar em você para você ter esse dom e esse dom fluir através da tua vida. Então como é que ele vai salvar você se você não abre a porta do teu coração? Meu Deus. Como as bênçãos vão te alcançar se você Se o abençoador não estiver dentro de você. não tem um abençoador contigo. E é engraçado que Jacó era roubado, gente. Não conseguia ser próspero. E uma Né? coisa Porque essa interessante questão do passado é necessário ele visitar o passado. Porque às vezes nós temos que ir lá visitar para consertar, não é visitar para ficar lá não, gente. Porque tem pessoas que visitam para ficar, pastor, fica lá muriando as coisas do passado. Não. É lá você visitar, o que tiver que ter errado, consertar, Se entender. né? E vir consertar porque as portas não se abrem. E Jacó é interessante com a história dele, que ele vivia com o sogro dele. E o sogro dele, sempre não, aí vamos fazer o seguinte, se nascer malhada vai ser tua, se nascer assim vai ser tu. Aí sempre nascia de acordo com aquilo que Jacó pedia, porque Deus era com ele. Mesmo sendo usurpador, mesmo sendo ladrão, mesmo Você sendo... brigando com uma coisa que já era dele. Ele era dele. Jesus. Aí o que acontece? Mas ele, o sogro dele não queria dar nada para ele. E ele começava a ganhar, mas o sogro dele queria tirar. Por quê? Porque ele ainda carregava essa culpa de ter esse nome Jacó, usurpador. Então, hoje Deus quer mudar a tua história, quer mudar até teu nome, se for Em nome de necessário. Jesus. Deus quer mudar e transformar a tua vida, mas você precisa abrir teu coração e falar, Senhor, eu passei por isso, fui abusado sexualmente. Eu sei que as pessoas não merecem o meu perdão, nem o teu perdão, mas o Senhor me amou a si mesmo e eu também quero liberar perdão para todas as pessoas que me fizeram Em mal, nome de Jesus. porque também eu não quero dar lugar a Satanás, porque a palavra do Senhor diz, nós perdoamos porque fazemos na presença do Senhor, para não dar lugar aos desígnios de Satanás, porque Satanás que quer que você fique magoado, ressentido, quer que você seja vingativo, é o diabo que faz isso na nossa mente, achando que é o certo não perdoar. Então quando você não perdoa, você está obedecendo o diabo, e o diabo vai controlar a tua emoção e vai controlar a você não receber bênção. Mas quando você ouve a voz do Senhor, obedece, as bênçãos dele te alcançam. Em nome de Jesus. Porque não vem só a bênção, vem o abençoador, vem o reino dele, vem os anjos do Senhor. A porta do céu é escancarada na sua vida. E olha que coisa interessante. Quando Jacó, ele estava com medo do irmão, ele sempre fugia do irmão, com medo do quê? Da espada. A espada humana que fere, que mata. Mas depois daquele encontro que ele teve com o próprio Senhor, ele ali troca o nome dele. O Senhor troca o nome dele. Ali muda o caráter dele. Ele ali entende que a espada que o irmão dele carregava poderia ferir o corpo físico. Mas a palavra de Deus, ela também pode ferir, mas ela fere para curar. Então, naquele momento ali, ele entendeu, olha, eu estou até ferido, eu estou marcado, mas é para minha cura. Então, até nisso nós temos que entender, tudo que Deus faz é propósito. É perfeito. Então, até nesse caminho, nós temos que olhar e entender. E naquele momento, ele correu
ao encontro daquele que ele temia, porque tinha espada, poderia matar, mas ele entendeu que ele agora carregava uma nova identidade, um novo nascimento. Aquilo que nós falamos lá no início. Então, um novo ciclo. O velho homem morreu, o Jacó, o usurpador. Não. Agora eu entendo que eu tenho que mudar. Você vê uma atitude. Qual foi a primeira atitude que ele teve? Ele foi ao encontro do seu irmão. Glória a Deus, isso é lindo. Então, ele recebeu, tomou posse e praticou. E praticou, nós temos que praticar. E você acha, missionário Joyce, que no casamento também tem casais, né, impedindo, abortando as bênçãos do Senhor na casa deles por causa da falta de perdão? Porque tem pessoas que teve traição ali na casa, no casamento, e eu perdoo, te perdoo. Mas aí o perdão é só da boca para fora. Sim. E você acha, na sua opinião, que isso estão impedindo também pessoas e estão abortando os planos e os projetos que o Senhor tem dentro daquela casa? Com certeza. Ali existe uma legalidade onde não existe o amor, porque verdadeiramente o amor de Deus lança fora todo medo, e a partir do momento que eu recebo esse perdão, eu vou exercer ele, e quando o casal ele passa por algum tipo, né, seja traição, porque hoje a gente sabe, né, é noticiado, existem também outras formas, né, infelizmente, de agressão também, né? Mas quando nós entendemos que o amor de Deus lança fora todo medo, apaga a multidão de pecados, nós vamos entender que ali, se existe amor, existe a presença do Senhor, tem que existir o perdão. E o perdão não é remorso. O perdão é você entender o que aconteceu, o lugar onde você parou e você querer corrigir. Então, muitas das vezes a gente sabe, né? Pessoas que vão vivendo a vida empurrando, dizendo, não, eu perdoei, mas eles só estão sobrevivendo. E estão se sobrecarregando. E acaba atrapalhando não só o relacionamento a dois, mas se tem filhos, os filhos acabam sendo reflexos desse relacionamento que é frustrado, onde vão se manter as aparências. Mas e o emocional? E como está por dentro? E a criança, eu falo que a criança ela recebe toda a carga da casa. A criança, ela pega toda a carga negativa da casa. Fora as doenças físicas, tipo uma psicossomáticas, ela absorve, vai absorver tudo. Da casa. Então, é uma família desestruturada, uma família doente, onde verdadeiramente o perdão não alcançou nenhum dos dois do casal. Porque a Bíblia vai dizer também que a mulher sábia, né, ela edifica a casa, e a mulher que consagra a casa, não colocando aqui que a mulher pode ter sido, né, por parte do esposo, mas quando a pessoa que é liberta, ela entende, você vê no caso de Jacó e Esaú, partiu de um ali entendeu, um ali teve um encontro. Então, quando verdadeiramente você tem esse encontro e você entende isso, você sabe o que você precisa fazer. E ali, você recebendo esse perdão e liberando esse perdão, você destrava, né, no mundo espiritual tudo aquilo que estava preso. E com certeza, respondendo a sua pergunta, existe muitas barreiras, muitas portas que não são abertas por conta da falta de perdão, seja no casamento, seja entre irmãos, seja entre irmãos em Cristo, né? É o que mais a gente vê. É o que mais nós hoje estamos vendo. Então, nós precisamos ter essa atenção de olharmos para nós mesmos, pararmos um pouco de olhar para o outro, examinar a si mesmo, né? Tirar essa trave que está nos nossos olhos, porque muitas das vezes nós usamos a culpa mais voltada para o outro. Não, eu sou assim porque ele fez isso comigo, né? Eu estou respondendo ao que ele fez. Então, não, eu não vou responder, eu vou dar aquilo que eu tenho, Eu tenho esse amor libertador, esse amor que lança fora todo medo, então é isso que eu vou ofertar ao outro, né? E eu gosto muito quando meu esposo sempre fala que amar é uma decisão, porque muitas das vezes
a gente pensa, né? De repente quem está lá do outro lado está falando, mas você não sabe o que eu estou vivendo. E é difícil, mas amar é uma decisão. Porque se não fosse, o mestre não mandaria amarmos o nosso inimigo. O nosso inimigo. Quem é que vai amar o seu inimigo? É o mais difícil. Quem é que vai amar aquele que te traiu? Quem é que vai perdoar aquele que te traiu? Jesus. E ainda lavou o pé de Judas. O mestre. O mestre. Então, somos discípulos. Eu Temos quero- que segui-lo. Nosso tempo já está se esgotando. Eu quero deixar uma palavra para as pessoas que estão vivendo infertilidade. Você, mulher, que quer ser mãe e teve alguns conflitos com seu pai, viu o pai bêbado, viu o pai tentando te abusar, fazer coisas sérias com a tua alma, a tua vida, Deus, Ele quer que você libere perdão para Ele poder abrir a tua madre. Porque a falta de perdão faz com que você não consiga nem ter fertilidade. Quando você perdoa, Deus cura a tua alma, cura teu físico e faz você conseguir abraçar até uma criança, abraçar um filho. E é isso que Deus quer. Quer que você viva o novo dele. O novo dele vem sempre cheio de presente para a tua alma. O novo dele vem com a graça, vem com o poder, vem com o amor e vem com o seu favor. Porque a bênção de Deus não causa dor. Por isso que Deus, quando perdoa, Ele sabe porque Ele perdoa, porque a graça dele é perdoadora. Ele sabe porque Ele perdoa, porque Ele te valoriza, porque Ele te ama. Então, quando você libera o perdão, você está exercendo a orientação dele para você viver a vida abundante que Ele tem para você. Para Ele poder abrir a tua madre e você não trazer traumas para você e nem culpa para a relação que você pode estar vivendo com teu marido ou com a tua família. Deus, Ele veio para te, sacrificou a sua vida para te dar vida e vida com abundância. E o diabo que quer que você viva uma vida amargurada para ele poder não deixar gerar vida através do teu ventre. Deus, Ele quer abrir o teu ventre, a tua madre. Deus, Ele quer te abençoar. Em nome de Jesus. Então, recebe essa chave. Em nome de Jesus. Essa chave vai fazer você ser uma mulher fértil. Glória a Essa Deus. chave do perdão vai fazer você viver em novidade de vida. E você vai glorificar a Deus, apresentar como Ana apresentou a Samuel ao Senhor e entregou ele para servir ao Senhor, porque ela era uma mulher grata, grata pelo favor de Deus. E Deus quer fazer o mesmo na tua vida. O Senhor, Ele faz a mesma obra que fez no passado, Ele serve como exemplo para nós, para sermos alcançados por esse amor, por essa chave do perdão, porque quando esse perdão entra no meu coração, quando o perdão de Deus entra em mim, tudo é virado. A chave da cura emocional, da cura física, da cura espiritual, e o teu corpo passa a não ter mais treva alguma. Jesus uma vez falou, você é uma candeia, mas procure ver se não há parte em trevas. A parte em trevas pode ser uma raiz de amargura, uma raiz de rejeição, um trauma, uma falta de perdão, e essa parte em trevas pode atrapalhar a tua vida. Ela pode fazer você ser totalmente trevas. E Jesus não quer você totalmente em trevas, quer você na luz dele. Jesus quer que você seja a luz do mundo, o sal da terra, para abençoar você e a todos que estiverem à tua volta. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, pastor. E eu falo que eu quero deixar essa chave para vocês aqui, porque essa chave ela foi muito importante na minha vida, né? Que é a falta de perdão, ela me curou, né? Ela me curou do abandono, das feridas que eu carregava, né? Eu culpava muito meu pai com a minha mãe por causa do abandono, né? E eu culpava muito por que eu então fui jogada no orfanato, por que então não me deram para uma família boa, né? Então eu me culpava muito quando eu era criança, né? E essa falta de perdão, né? Depois veio meu casamento, também vieram várias, né? Acontecimentos, né? Crise, né? Porque a gente carrega, né? A gente carrega essas dores e a gente leva para dentro da nossa casa, né? Então eu trouxe dores lá de trás que também trouxe muito problema dentro do meu lar. Então essa chave ela liberou muito acesso na minha vida, né? Que é a falta de perdão. E eu estava lembrando hoje, né? Eu gosto muito de ficar sentada nessa mesa e meditando com o Pai. E o Senhor me trouxe na minha memória quando eu era diaconisa da igreja, então eu tinha que preparar a ceia. E eu preparava a ceia e eu entregava a ceia para o pessoal. E eu participava, sentava na mesa e participava da ceia também. Mas ali durante uma semana me dava uma enfermidade que eu ficava de cama. E eu não entendia por quê. E o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração.
é porque você não libera o perdão. Você não libera o perdão. Na verdade, Deus não estava me acusando porque eu estava sentado na mesa tomando a ceia. Deus estava me mostrando, né, que eu estava tomando a ceia, mas o meu corpo estava sujo, né, porque eu não queria liberar o perdão. Então, muitas das pessoas estão dentro da igreja, mas não estão liberando o acesso do perdão, né? E quando eu libero esse perdão, esse acesso, né, enfermidades têm que sair do meu corpo. Portas vão se abrir, né? Então, queridos, eu não sei qual o peso que você está carregando. Vai lá no seu passado, visita sim o seu passado, mas é só visitar. Visitar é uma coisa que vem e vai embora, né? Visita, limpa, restaura, transforma, pega a sua chave e abre a sua porta. Porque essa chave, ela abriu portas na minha vida. Porque ali o Espírito Santo me incomodando, ali eu acessei uma chave grandiosa na minha vida, né? Eu trouxe esse perdão para dentro de mim, né? Até quando eu fui me formar terapeuta, a professora me perguntou como que você acessou a cura emocional do abandono, né? E eu disse para ela, eu fui a minha primeira paciente. E ali eu fui confrontada pelo Espírito Santo. E ali foi me curando. Que ali, Deus, ele me disse assim, visita o passado da sua mãe. Visita o passado do seu pai. E ali, quando eu fui visitar o passado dele, gente, eu fiquei com dó deles. Falei, gente, eles não tinham condições mesmo, não. Eles não tinham condições de me criar, gente. Eles não tinham condições de me dar nada. Eles não tinham nada para me oferecer. Né? Eles não tinham lugar, eles não tinham emoções. Eles não tinham nada para me oferecer. E ali, eu comecei a querer cuidar deles. Eu falava, meu Deus, se eu estivesse vivos, eu ia cuidar deles emocionalmente. Mas eu não tive essa oportunidade. Se você que tenha, libera essa chave da sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual que é o acesso, mas hoje o Senhor derramou aqui através do pastor, derramou aqui através da missionária Joyce, vários acessos que você precisa liberar, né? E várias outras chaves nós vamos trazer aqui na mesa, porque na mesa de Jesus sempre vai ter cura, sempre vai ter libertação. Não perca esse podcast, assiste, senta, tenha tempo para você analisar o que está travando a sua vida. A chave, o missionário de repente não está dando, não é um código, como você disse, o código está errado, né? E você está tentando abrir a porta, eu quero abrir essa porta, eu quero abrir, não vai abrir. Não é nem por força, nem por violência. Ah, Jesus é lindo demais, não é. Então o acesso está aí, é só você acessar. Faça uma auto-reflexão, como você bem disse. Esse voltar ao passado é fazer essa auto-reflexão. Vai lá, mas depois você enche a sua mente e a sua memória de quero trazer a lembrança, o que pode me dar esperança. Ela foi lá atrás e viu tudo o que gerou o presente dela. Mas ela entendeu o que eles passaram, seus pais passaram, e ela foi caminhando. É igual o deserto. Não é lugar de você ficar parado, é lugar de você, é de passagem. Então você vai passar pelo teu passado. Para entender. Mas tem gente levando mudança pra lá, tá? Não pode. A bagagem tem que ficar ficar, joga essa bagagem fora. Deixa para trás, joga no mar do esquecimento você vai carregar, seja liberto pelo poder e pelo perdão que só Cristo vai pode viver uma nos dar. vida sobrecarregada. Jesus falou, vinde a mim, vós está descansado sobrecarregado, ele quer tirar a bagagem do Eu vos aliviarei. Você não quer tirar essa bagagem, aí Jesus não vai poder fazer nada. Ele quer te aliviar, ele quer te abençoar. Tem pessoas que não estão andando. É verdade. Estão andando corcundo, né? Carregando Estão peso andando assim, extra. andando desse jeito aqui, só falta catar cavaco, né? Ir lá e lamber o chão. Porque não consegue andar para cima, olhar para cima. Porque pessoas que não perdoam, gente, ela não consegue ver os ares. Ela não consegue ver o que está na sua frente. Mas sabe por quê, pastora? Porque ele acha que essa bagagem é um troféu para ele. Eles acham que tem um troféu, ele fez mal para mim, ele fez mal isso. E isso não vai trazer vida para você. Você só tem que perdoar. E o pior, acha que viveu tudo aquilo e diz, você não sabe o que eu carrego, as minhas experiências. Você não sabe o que eu passei. Deus não tem filho vítima, hein? Isso. Guarde isso no teu coração. Deus só vai te transformar no filho dele para você ser um perdoador, não um vítima. Uma vez o Senhor falou para Rebeca Abraão, o marido dela, eu não te fiz para ser filho vítima, então você não vai ser meu filho. Não é que Deus estava rejeitando ele. Deus estava mostrando que ele precisava entrar no coração dele para ele não viver como vítima. Deus não tem filho que vai ficar vivendo como escravo E outra coisa, de medo de falta Deus de não perdão. escuta oração do vitimismo.
Com certeza. Ah, mas a pastora Joyce, o pastor Luiz, não, Deus não escuta esse tipo de oração. Né? O vitimismo. Né? O vitimismo atrasa o processo que o Senhor tem para vocês. Né? E ele te afunda. Porque aí você vai, cada dia mais, colocando mais situações na frente, que vai abortar aquilo que o Senhor tem para vocês. Né? Eu creio, gente, que esse assunto ele pode gerar muito mais assunto, né? Se nós ficarmos aqui o dia inteirinho, nós vamos ter assunto pra caramba, né? Em nome de Jesus, porque Deus vai trazendo, né, coisas novas, o Espírito Santo vai nos conduzindo, né, a vontade de ficar mais tempo, né? Mas o nosso tempo acabou e eu quero agradecer a vida, né, da missionária Joyce, a vida assim, do pastor Luiz. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém. Né, por nos contemplar, né, com a presença de vocês aqui e com a bagagem que vocês carregam, né? Né, de sabedoria, de entendimento que, né, a vida trouxe para vocês e a cura que vocês derramaram sobre nós. Eu peguei minha chave, viu, gente? Eu peguei a minha, tá? Que perdoar é a ponte que nós temos que atravessar para receber esse perdão que vem de Deus. Glória a Deus. Então, pega essa chave aí. Eita, ela vai glória. virar. Deus abençoe a tua vida. E a partir de hoje, se você crer na palavra do Senhor, você vai deixar Deus mudar a tua história. Romanos 12, versículo 1 a 2, diz assim: quando Deus consegue mudar a tua forma de pensar, Deus muda a tua história de vida. Glória a Deus. Deixa Deus mudar. Ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria para você viver uma vida extraordinária. Eita, glória. Amém. Jesus maravilhoso. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Ele venha derramar bênçãos sem medidas, transbordantes sobre vocês. Em nome do Senhor Jesus, que seja um ano 2026, ok? Abençoado, em nome do Senhor Jesus. E na mesa de Jesus tem o quê? Cura! Eita, glória a Jesus. Receba a cura do Jeová, Rafa, Deus abençoe. o Deus que te cura. Eita, glória. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. Amém. Aleluia, glória a Deus. Na paz.